O nosso boa noite a todos. Eu sou a Neuza, trabalhadora voluntária desta casa amada, nosso lar, aqui em Pinhais. E hoje nós estamos aqui nos reunindo para mais um pequeno estudo da grandiosidade que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria e fazer o início da nossa reunião. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não se pode conhecer os ensinamentos do amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Que assim seja. Nós vamos agora unir os nossos corações, os nossos pensamentos, a Divina Providência, Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre querido, Maria de Nazaré, nossa Divina Mãe, rogando a presença dos amigos espirituais junto conosco, para que na nossa conversa de hoje nós possamos gravar nos nossos corações, no nosso sentimento, tudo aquilo que nós pudermos falar e ouvir, rogando ao Mestre que nos acompanhe, que nos inspire, para que possamos, com o aprendizado, buscar sempre a nossa melhora. Assim nós pedimos a permissão para darmos por início a nossa reunião de hoje. Que assim seja. O tema hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavra do nosso amado Mestre Jesus. E a gente vai fazer uma breve conversa com todos aqui, né? Para que a gente possa iniciar o nosso tema, nós vamos passar para vocês a palavra fariseu. A gente sempre se confunde, né? Fariseu eram os sacerdotes da época, né? Eles faziam parte de um membro, o fariseu era um membro de um grupo de judeus que estudava e obedecia às leis religiosas da época rígida. Porém, amados irmãos, já naquela época havia uma corrupção imensa dentro desse próprio grupo. Mas o fariseu a que nós vamos nos referir hoje, ele ainda tinha um sentimento puro, ele ainda era um homem de bom coração e ele realmente seguia rigidamente as leis da época, porém ele tinha muitas dúvidas, por isso que ele procura o Cristo em determinado momento e vai ter com ele na calada da noite, porque os fariseus já perseguiam o Cristo desde o momento em que o Cristo começou a fazer os seus prodígios, né? Então esse fariseu é justamente Nicodemos. E a nossa irmã Amélia Rodrigues, ela faz em uma composição poética, no livro Primícias do Reino, a descrição deste encontro de Nicodemos com o nosso amado Mestre Jesus, quando ele vai questionar ao Mestre, né? Primícias quer dizer começo. Começo do reino de nosso amado Mestre aqui, né? Foi psicografado por Divaldo. E nós não vamos pegar na íntegra. É o quarto item do livro, a gente tirou o de mais interessante que tem lá. Quando Nicodemos chegou à casa onde se encontrava o Mestre, conduzido por um dos seus discípulos, ele o viu e não pôde dominar a emoção que o assaltou de repente. Experimentou a sensação de que já conhecia o Mestre.
e que já tinha convivido com ele. E também o mestre, naquele momento, pelo cumprimento que fez, parecia identificá-lo cordialmente, como se o esperasse e desejasse aquele encontro, o mestre, né? Num átimo de minuto, Nicodemos procurou recordar onde eu vi, onde eu encontrei, e por mais que ele buscasse na sua memória, foi inútil, ele não encontrou. A gente sabe que o encontro tinha sido do lado de lá, e não aqui, né? Mas naquele momento, Nicodemos não foi capaz de decifrar. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. Representava, nessa passagem do Evangelho, a própria humanidade, inquieta, instável, ansiosa. Jesus, porém, personificava a paz absoluta. Sereno escutava o amigo que fora interrogá-lo. Eram dois mundos extremamente distintos naquele momento ali. Sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas que lhe iam na alma, Nicodemos indaga. Indaga não, comenta. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos já reconhecia que Deus estava com o nosso amado mestre Jesus. A face do mestre, porém, parecia transfigurada. E ele fala, que desejas de mim? E Nicodemos diz, o que é preciso fazer, retrucou emocionado o fariseu, para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido nos dédalos das convenções de então, porque já estava Nicodemos perdido, né, nas suas reflexões, asfixiado pelas exterioridades enganosas que se praticava já no momento. Porém, o cristianismo estava nascendo, né? Ainda não estava envolvido totalmente no cristianismo, mas sim no Torá, por enquanto. O Rabi respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. E Nicodemos pensa, que seria nascer de novo? E sem cobrar fôlego interveio ao mestre. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado diante daquele olhar do mestre. E diz o nosso divino mestre, quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário que é nascer de novo, Nicodemos. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do espírito. Nicodemos achou uma informação estranha. E aqui nós precisamos fazer um adendo na narração da nossa querida Amélia. Naquela época, havia já muita guerra entre os cultos religiosos da época. Pensem bem, eles acreditavam só no Torá e já se dividiam em acreditar nisso e acreditar naquilo, ser rígido nisso, não ser rígido naquilo. Então existiam três
grupos de judeus que eram muito conhecidos na época. Os fariseus, que eram conhecidos pela observância rígida da lei. Eles observavam a lei escrita, e eles levavam ao pé da letra tudo o que se dizia. E foram eles os criadores da tal sinagoga, onde eles faziam aqueles cultos com os animais, né? Olha, vejam bem que os fariseus consideravam a soberania de Deus, sabiam, através do Torá, da responsabilidade do homem, acreditavam piamente na imortalidade da alma e na existência dos espíritos e na ressurreição do corpo. E eles também acreditavam que haveria para os seres humanos uma retribuição onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura, conforme o que viviam na vida presente. Então vocês vejam, tudo isso eles aprenderam aonde? No Velho Testamento, no Torá. O próximo grupo, os saduceus. E os fariseus, eles eram pessoas mais simples. Eles estudavam muito e viviam nas sinagogas, como se falava. E naquela época de Jesus, tinha o fariseu Anás e o fariseu Caifás. Anás era o genro e Caifás era o sogro. E eles já eram extremamente corrompidos. Tanto que Caifás foi o principal detentor da perseguição ao Cristo até que ele foi levado à cruz, né? Então os fariseus, eles eram o povo, digamos. Já os saduceus eram pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais. Eles eram cultos, ricos e aristocratas. Interpretavam com muito cuidado a Torá. O que dissesse respeito a que maculasse a vida deles ou maculasse o seu bolso, eles já se viam de unhas para fora, né? Em oposição aos fariseus, não acreditavam na vida após a morte. Então, os fariseus eram os simples, os saduceus eram os ricos. E havia um povo também, os essênios, que viviam afastados de fariseus e de saduceus. Eles viviam no deserto porque eles tinham a sua própria comunidade. E uma característica específica dos essênios consistia no repúdio, aquele culto que eles faziam nas sinagogas, porque eles achavam que aquilo era errado. E eles não aceitavam a igreja de Jerusalém por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais que se praticavam naquele tempo. Então eles se separaram disso porque eles já viam que o sacerdócio daquele tempo já tinha se envelhecido, os próprios sacerdotes já tinham envelhecido, virado vilões já, dentro da própria sinagoga, dentro da própria igreja daquela época, né? Então, por que nós falamos tudo isso? Porque quando Nicodemos recebeu essa informação do Cristo, do Espírito, da água, ele ficou a pensar. Então, os essênios, porque desses povos que eu expliquei para vocês, os mais antigos são os essênios, que eles tinham milhares de anos atrás, antes da vinda do Cristo, e eles já criam, já acreditavam na reencarnação. Então, Nicodemos pensa. Os essênios, então, estavam informados quanto ao reino de Deus lá no pensamento dele. Também eles falavam sobre os antigos e a tradição a respeito dos renascimentos. Então ele estava pensando, puxa, os essênios, aqueles que vivem lá longe, eles já falavam que antigamente havia esses renascimentos. Sabia que nos mistérios egípcios, 2, 3 mil anos atrás, daquele momento em que ele pensava, através dos essênios,
os sacerdotes falavam aos iniciados sobre os diversos avatares do Espírito para se despojarem dos crimes e das imperfeições. Avatar, meus amados irmãos, lá na época do brahmanismo, 7.000 anos atrás, vejam bem quanto tempo que a reencarnação já existe, avatar era cada uma das encarnações de um Deus aqui na Terra. Então, eles já falavam, os sacerdotes da antiguidade, e isso foi passando de geração a geração, tanto que Nicodemos, naquele momento, ele era um estudioso da Torá, então ele já sabia que os diversos, eles pregavam àquele povo que haviam diversos avatares para se despojarem dos crimes e das imperfeições. E isso queria dizer, no pensamento de Nicodemos, que ele sabia que haviam pessoas que acreditavam nisso já. E ele também acreditava que havia esse tipo de doutrina, né? Seria então, pensou Nicodemos, esse nascer de novo igual ao da doutrina das vidas sucessivas a que se reportavam os hindus? Os hindus, começaram com os brahmas, e os brahmas se tornaram hindus. Não vou falar muito, senão vai embananar a cabeça de todo mundo, como quase embananou a minha, né? Vamos voltar a Nicodemos. Para ele, Nicodemos, parecia-lhe lógica a necessidade de renascer, pagar numa vida os débitos angariados noutra, refazer o caminho percorrido, retificando erros, corrigindo arestas. Não podia, no entanto, perder-se em cismas. Como se despertasse daquele ensinamento do momento, indagou procurando robustecer a sua ideia. Mas, como pode ser isso? E Jesus responde: és mestre em Israel e não sabes isso? Continua o mestre falando: todos os que examinam os velhos pergaminhos da Torá conhecem a trilha da evolução da humanidade. Dizemos, ele se referia a si, o Cristo, nós, eu, dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E, no entanto, não aceitais o nosso testemunho. Essas são as informações do currículo terreno que está na Torá. Outras poderia eu dizê-la, celestiais, porém, não as compreenderia. Ele fala para Nicodemos. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir, recomeçar a sua ascensão. Estaciona para refletir e recomeçar a sua ascensão. Os compromissos são regularizados ou complicados hoje. Amanhã terão que ser ressarcidos. O mestre falando a Nicodemos. A emoção vibrava nos lábios do amado mestre, nos seus olhos, aquilo que ele dizia a Nicodemos, né? Na verdade, conforme nos fala a Amélia, era quase que um monólogo que o Cristo estava fazendo naquele momento. Vocês vejam bem o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? Porque na Bíblia é só aquela passagenzinha, aquele conto burlesco e ponto final. Já a nossa amada doutrina, ela vem trazer outros horizontes esplendorosos para nós. Então ela afirma que naquele momento Jesus praticava quase que um monólogo. E essa frase aqui é de Amélia Rodrigues. Talvez ele estivesse, naquele momento,
tentando falar a humanidade inteira, porque realmente isso passou para os erros afora e a humanidade veio a conhecer, mesmo que muito pobremente, esta passagem do nosso amado Mestre Jesus, do encontro com Nicodemos. E a riqueza que a doutrina espírita nos traz é que neste momento, o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, ele vem nos mostrar claramente expresso o princípio da pluralidade das existências que o próprio Mestre se referiu quando ele falou que o homem não poderá ver o reino de Deus se ele não nascer de novo, né? E com essa afirmativa do Mestre, ele mostrando a pluralidade das existências, Kardec vem nos trazer um outro conhecimento, uma outra palavra, conforme ele disse que tudo que era novo teria que ser nomeado. E todo esse conhecimento que já vem de milênios atrás, que todo mundo sabia já o que ocorria, que na verdade estão nos livros sagrados, mas como o nosso Evangelho segundo o Espiritismo ele é o cristianismo trazido de volta, então Kardec vem mostrar para nós que essa pluralidade das existências é nada mais, nada menos do que a reencarnação. E a nossa doutrina, através dessa palavra, ela vem nos explicar que a reencarnação ela é uma condição inerente ao ser humano. Porque se a gente vivesse só uma vida, de que adiantaria, né? Por que seríamos criados filhos de Deus se a gente fosse viver única e exclusivamente uma vidinha só? Não teria graça, né? Mas o que a Kardec vem nos explicar? E que nós tiramos desta página maravilhosa do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Através da reencarnação podemos entender que há uma sequência. A gente vai entender perfeitamente essa sequência, em que nós somos herdeiros do nosso passado, aquele passado que muitas vezes foi tenebroso, né? Nós somos herdeiros. E o que um herdeiro recebe? Ele recebe tudo aquilo que lhe é devido, que ele procurou, né? Ele é filho de Deus, ele fez o seu erro, ele vai herdar o seu próprio erro e hoje estamos aqui da mesma forma no presente, construindo o nosso futuro. Então, para que isso aconteça, isto, aliás, acontece porque nós necessitamos dessa condição, porque espíritos infantis, vagarosos, cometemos realmente muitos erros, muitas coisas que não devíamos fazer, nós fazemos. Então, Deus nos oportuniza que nós nasçamos novamente para reconstruir o nosso futuro através da reencarnação. Então, para que eu tenha condição de ver esse reino dos céus, eu tenho que reunir no meu viver, no meu sentimento, no meu modo de agir, muita coisa boa para que eu possa ver o reino dos céus. E como afirma Haroldo Dutra Dias, vocês vejam bem, meus amados, que vocês vão precisar de muitas e põe muitas reencarnações para ver só, Haroldo afirma, que dirá para participar do reino dos céus, né? Então nós precisamos disso. E o Evangelho vem nos trazer esta parte do Cristo, e a gente pode afirmar categoricamente, como eu já disse de princípio, que nós encontramos nas Escrituras, tanto no Velho Testamento,
como no Novo, a ideia, porém, é uma ideia pressuposta. Ela não é taxativa. Ela não diz assim, existe, é real. Ela é escondida, é uma pressuposição. Então, eles não afirmam de que existe a reencarnação. Na verdade, haveria uma revolução muito grande em todas as religiões se ela deixasse de ser um pressuposto e passasse a ser uma verdade. O mundo estaria tão diferente, não é, meus amados irmãos? Mas a gente ainda vai ver adiante algumas coisinhas que modificaram isso. Nós, espíritas, eu sempre digo para vocês que nós somos pessoas privilegiadas em último grau. Porque a doutrina fala para nós, a reencarnação é a chave para o entendimento de certas questões. Judiação daquela criancinha, não fez nada na vida e, no entanto, está lá, aleijada, sofrendo, os pais sofrendo. A reencarnação é a chave para o entendimento de certas questões. Por isso que ela não vem às claras para o ser humano, mas não é porque foi escondido pelo nosso pai, porque o mestre e os seus discípulos, eles batiam nessa tecla incessantemente. Do homem, sua mãozinha, ele deu um jeitinho de botar um paninho não quente, fervendo por cima e esconder essa realidade do ser humano. Porque é bem mais fácil, bem mais simples de viver. Então, nós temos as verdades, né? Tanto no Velho quanto no Novo. Por exemplo, no Velho Testamento. Lá no livro de Êxodo, quando ele fala dos mandamentos, que diz que a terceira e a quarta geração irão expiar, irão receber a culpa da geração dos antepassados. Mas quem é que vai ser a terceira, a quarta e a quinta geração? Jesus. Eu mesmo serei. Por que a primeira e a segunda não recebem? Porque não dá tempo de eu voltar, ir para o umbral, para as trevas, e Deus me dá uma oportunidade de voltar já na minha próxima geração. Não, é na outra geração que eu vou voltar e eu vou expiar e receber. E essa geração, como eu falei ali anteriormente, é as minhas culpas do passado, são as minhas culpas do passado, né? E no Novo Testamento, como nós estamos vendo, já está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso. A prova é o diálogo claro, objetivo, em que Jesus não mede palavras e diz explicitamente a Nicodemos a necessidade dos dois nascimentos, o nascimento da água e o nascimento do Espírito. E Nicodemos mostra claramente que ele entendeu perfeitamente nesse diálogo com o Mestre o nascimento da água como uma volta ao útero materno, como um nascimento biológico, um nascimento físico. E o nascimento do Espírito, aquele que renasce do Espírito, é justamente o nascimento em que o Espírito volta a esse corpo de carne que está voltando à vida. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. A carne precisa do renascimento do Espírito ali para que esse corpo seja comandado pelo Espírito. Então haverá os dois renascimentos, sim. A nossa ciência, a ciência humana, ela é muito pobre, meus amados irmãos. Eu me lembro que quando eu fiz enfermagem, eu fiz um TCC sobre lábio leporino. Tem certas crianças que nascem com o lábio rachado, né? E tem certos casos em que essas criaturinhas,
é tão terrível o sofrimento deles que eles não têm o palato, não existe o palato, não tem o céu da boca. E a ciência não tem explicação por que que isso acontece. Por que que falta o palato? Porque até a 4ª semana de gestação, todo o fetozinho já está formado. Ele já tem, por mais que ele seja monstruoso, terrível, como a gente viu na imagem ali, mas ele já tem tudo ali. Tem coração, tem pulmão, tem rim, tem bexiga. Tudo que você imaginar já está ali, porque aquelas células que se juntaram uma e uma, viraram milhares. E estas células, elas migram para formar o coração, para formar a mãozinha, para formar o pezinho, enfim, para fazer a formação de um novo corpo. Porém, a ciência não explica por que quando foi na hora de formar o palato, as células não migraram para ali. Uns dizem que é porque o pai é muito velho, outros dizem porque a mãe fumava demais. E assim vai uma variante de talvez, talvez, talvez. E você nunca acha um denominador comum. Onde é que nós vamos achar o denominador comum? Na reencarnação. Por quê? O meu mata-borrão está lá, o meu perispírito. As células se multiplicaram aos milhares e estão formando conforme aquilo que está ali para formar. Opa, mas elas migraram para ali. Aquela parte ali está corroída porque o suicida deu um tiro na sua cabeça, não tem ali, então ele avariou. A célulazinha não migra para ali, ela não forma nada. Meu Deus do céu, o intestino está corroído. Como é que a célula vai achar a sua matriz está avariada? Então, aí está a explicação, a reencarnação, a divindade nos proporcionando essa maravilha, meus amados irmãos. E a gente tendo o conhecimento de que nós espíritos, se hoje eu fizer, eu vou ter que colher. Todo mundo afirma, aqui se faz, aqui se paga. Porém, ninguém se aprofunda neste dizer do aqui se faz, aqui se paga. Quando Jesus falou que era necessário o homem voltar à vida, hoje em dia, quem é que se preocupa de se aprofundar nessa afirmação do Cristo? Não, foi bem mais fácil eles acharem que o homem estaria revivendo. Foi até... Gente, a gente não está criticando, mas é uma verdade terrível que tem no mundo. Até ontem o homem foi o maior bandido. Porém, se ele aceitar o Cristo e entrar dentro de uma água e ser batizado, ele reviveu. Como seria bom se fosse assim? Né? Eu ia pedir para ser batizado amanhã mesmo, para tirar todos esses erros que eu tenho na minha vida. A gente sabe que não é santo, mas não foi esta simplicidade que o Cristo quis passar aos homens, e sim uma profundidade maravilhosa para que ele se conscientizasse e procurasse realmente a sua melhora. Mas vamos à frente. Diante de tantas maravilhas que as pessoas estudavam no Antigo Testamento e no Novo Testamento, houve alguém que se conscientizou de que alguma coisa lá existia de verdadeiro. E daí essa pessoa, ela sabendo, uma mulher muito sabidinha, ela sabendo de todos os seus erros do passado, sabendo da arrogância que possuía no seu ser, dos crimes cometidos pela sua criatura, por ela mesma. Ela achou por bem que ela deveria modificar o que estava escrito lá.
Então é nesse momento, no ano de 553, vejam bem, Cristo já tinha passado há 553 anos. Durante o Concílio de Constantinopla, concílio eu marquei aqui, vamos ver se eu acho o que é. Concílio é uma reunião de vários do clero, é uma assembleia do alto clero para tomar decisões disciplinares na igreja, disciplinares com relação aos seus adeptos e com relação à fé do povo. O concílio servia para isso. Então, essa moça, sabendo que, diante de tudo que ela fez, ela poderia, numa próxima reencarnação, ter tudo que ela fazia aos outros. Nesse ano, durante esse segundo concílio de Constantinopla, a rainha Eudóxia, com medo de nascer escrava e mais outras coisas que eu não coloquei ali, por sua arrogância e mais outras coisas que também eu não coloquei ali, resolveu pedir para alguém banir da Bíblia a doutrina da pré-existência do espírito, porque na verdade a reencarnação, como eu falei no início da nossa conversa, a reencarnação foi Kardec quem trouxe para nós, né? Porém, eles acreditavam na pré-existência do espírito e ela pediu para que o seu marido, o imperador Justiniano, fizesse isso, o que foi feito depois da sua morte, porque naquela época, apesar da igreja ser mandatária, quem mandava mais era o imperador. Então, o imperador, a pedido da sua esposa, para que ela não voltasse como ela achava que deveria voltar, ele baixou um decreto lá e falou, olha, tem que tirar da Bíblia que existe a pré-existência do Espírito. Não tem mais que ter isso na Bíblia. E foi isso que foi feito, amados irmãos. No ano de 553, então tirou-se qualquer alusão que se fizesse à pré-existência do Espírito. O que isto implica? A pré-existência do Espírito quer dizer que há a reencarnação, porque o Espírito existe antes do corpo. Então, por isso, ela achando que estar livre da pena de talião que a gente conhece, pediu para o marido que fizesse isso. E ele, como era... ele era que nem o Cunha, assim. Fazia tudo que a mulher queria. Ela mandava e desmandava nele. Se ela queria que mandasse matar o filho, o marido tinha que ir lá e matar. Então, vocês imaginem a índole querida da nossa querida rainha Eudóxia, né? Quantos crimes ela cometeu, quantas pessoas ela retirou da vida carnal. O Cunha não, o Cunha é um homem muito bom, ele ouve muito a Tânia, né? Então, a partir desse momento, varreu-se da Bíblia a pré-existência do Espírito. Então, daí já ficou difícil. E a partir desse momento é que foi que inventaram, entre aspas, o batismo para a limpeza do corpo do homem. Eles colocaram os pés pelas mãos, pegando o batismo que João Batista fez no Cristo, desvirtuando completamente o que aquilo queria dizer. Então, amados irmãos, a gente vê de tudo isso que o nosso Evangelho, ele é maravilhoso. E como está, vocês vejam que é no 4º capítulo que ele já vem afirmar para nós, né? Ninguém é possível que veja o reino dos céus se não nascer de novo. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências,
são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Porque o homem, sem saber entender a pré-existência do espírito e a pluralidade das existências, a maioria das coisas que o Cristo falou, ele engendrou ao seu bel prazer, a sua maneira de ver, a sua materialidade e praticamente contradiz as maravilhas que o nosso amado Mestre exemplificou para nós. E é justamente neste princípio da pré-existência da alma que está a chave que vai restituir o sentido verdadeiro do cristianismo. E é justamente o que a nossa amada doutrina traz para nós. E afirma categórica para nós que a gente necessita da reencarnação, que quanto mais nós errarmos, mais sofrimento nós vamos ter, porque nós somos os artífices, os engenheiros, somos, como nós vimos ali, herdeiros do nosso passado, mas estamos aqui para reformar o nosso futuro. E tudo isso está no cristianismo, amados irmãos. Mas, para fechar com chave de ouro a nossa fala que nós trouxemos aqui para vocês, eu trouxe só algumas frases que o Espírito Simeão escreveu e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos dos chamados e poucos os escolhidos, que diz muito respeito a isso, a essas interpretações contraditórias que foi colocado dentro do cristianismo. Então ele pergunta: que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? A árvore do cristianismo é maravilhosa, é potente. Mais uma outra frase: a árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. E realmente, amados irmãos, é isto que a gente vê com o cristianismo. Eles mutilaram o cristianismo ao bel prazer da matéria. E a última frase deste capítulo: o viajor sedento que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Tanto o homem mexeu naquilo que o Cristo deixou de legado durante 3 anos, apesar de ele não ter escrito, os apóstolos escreveram, tanto eles remexeram, tanto eles mexeram, tanto eles mutilaram, e acabou como acabou. Nós vendo aí N religiões brigando, quantos e quantos crimes já foram cometidos pelo homem em nome do Cristo. Então, nesse momento em que houve essas barbaridades, eles acabaram, mutilaram completamente. É por isso que, mais uma vez, eu trago à tona o nosso privilégio, meus amados irmãos, de nós conhecermos a doutrina espírita, de termos, de buscarmos, porque nós estamos buscando a cada momento, a cada conversa singela e simples que a gente tem aqui, nós estamos buscando o conhecimento
para alicerçar o nosso espírito e saber que é o caminho, a verdade e a vida. E é o que fará com que a gente se melhore. Muito obrigado por vocês me ouvirem. A gente faz uma viagem no tempo quando falamos de Jesus, né? E é uma coisa muito gratificante para a gente que fala, porque a gente aprende muito também. Então, nós agradecemos essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui na casa amada, nosso lar, de estar junto com os irmãos. Isso faz tão bem a nós, faz tão bem ao nosso espírito, ao nosso viver, né, maninha? Faz tão bem a gente adentrar a essa casa. E é tão gratificante você poder conversar sobre essa amada doutrina que traz esses conhecimentos maravilhosos para nós. Então nós vamos agradecer imensamente a oportunidade que nós temos de estar aqui, a oportunidade de tecermos comentários sobre o nosso amado Mestre, a quem nós estamos sempre recorrendo a sua misericordiosa e divina proteção. Agradecemos ao Pai amado, agradecemos a Ti, Mestre amado, agradecemos a Maria de Nazaré. E a nossa gratidão aos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos intuindo e trazendo alegria ao nosso coração quando nós falamos de Jesus. E eles nos enriquecem tanto o nosso falar. Muito obrigada, pedindo a permissão para darmos por encerrada a nossa fala de hoje. Que assim seja.